Ô, pessoal, a gente vai começar mais uma live aqui com o Hugo, tá bom? Mas essa é a segunda live do nosso curso de Família e Educação. Hugo, vamos lá? Pode dar continuidade aí, faz favor. Ok. Vamos ouvi-los. Na segunda passada, a gente cumpriu o primeiro ponto aqui do nosso roteiro. Eu vou, mais uma vez, compartilhar aqui os slides para terem em vista aqui o nosso roteiro, né? A gente falou, então, sobre uma perspectiva acerca da educação tal como ocorre na Bíblia. Nós estudamos alguns textos do Antigo Testamento, com o ensino que depois foi confirmado por textos no Novo Testamento, e a ideia fundamental que a gente discutiu, que a gente expôs também, é a ideia segundo a qual o que a gente está chamando de educação nos textos bíblicos que tratam disso, tal como nós os expusemos, é o legado transmitido de pais para filhos, né? O legado do pacto, do santo pacto com o Senhor. E tudo que ele envolve. E isso implica uma cultura em que o próprio Deus, pela qual o próprio Deus pretende santificar para si uma nação, de modo que essa nação possua a terra e abençoe todas as nações. Esse é o ponto fundamental. Então, esse legado é de uma cultura e essa é a ideia fundamental de educação. Agora, o que nós vamos ver é como a antiguidade cristã, o período dos pais da igreja, como ela interpretou isso do que a gente acabou de falar. Então, a gente vai agora tratar do tema da relação entre educação e família na antiguidade cristã. Bom, na segunda passada, opa, desculpa, gente, eu me equivoquei aqui. Só um instantinho. Então, na segunda passada, a gente mencionou como essa ideia se aproxima de um conceito muito famoso nos estudos da cultura antiga, tal como nós os conhecemos, e principalmente importante em qualquer historiografia da educação, que é o conceito de paideia. Paideia que é uma palavra grega de difícil tradução. A gente pode chamar paideia de educação, de instrução, de formação humana. É possível trazê-la como cultura, enfim, porque é um conceito que, na verdade, abarca muita coisa. Então, a que a gente vai se referir aqui como paideia? Eu trouxe aqui uma definição citada por Jäger, que é um importante estudioso da antiguidade, um importante antiquista. Ele escreveu essa obra aí no início do século XX, mas até hoje é uma referência muito importante. Faz poucas décadas, né, uma década que tem uma edição aí da Martins Fontes muito bacana. É um texto maravilhoso. Sugiro que todo mundo que tem interesse por história e cujo interesse por história aponta para a antiguidade, essa é uma obra incontornável. Lá, ele cita um trecho de uma obra de Aulo Gélio, que ficou famoso, já um escritor romano, portanto, de fala latina, mas que se referia à paideia, né, que, no caso dele, em latim, ele se referia como humanitas, né? Segundo ele, o que é a paideia? A educação do homem de acordo com a verdadeira forma humana, com o seu autêntico ser. Então, a paideia é todo o instrumental, todos os recursos e a própria
formação do homem para a sua virtude, para a sua excelência. É isso que significa a verdadeira forma humana, que o homem se torne aquilo para o que ele existe. A ideia de virtude, tal como formulada pelos gregos, eu acho que eu mencionei isso, não tenho certeza se mencionei isso na segunda passada. Mas a virtude é a excelência de qualquer coisa. Então, em que o homem excele? O homem precisa, né, ter excelência como homem. Uma faca tem uma virtude. A excelência da faca é cortar bem, é para isso que uma faca serve, é para isso que uma faca existe. Uma faca que não corta bem, ela não tem virtude. Então, o que é aquilo em que o homem excele? Dentro dessa perspectiva, a virtude do homem é ser o cidadão da sua civilização, por assim dizer. Me deem só um instantinho aqui, gente, rápido. Então, tem um trecho famoso de uma obra de Aristóteles, é muito citado, né? Se diz que Aristóteles teria escrito que o homem é um animal social. Eu acho que todos já ouviram isso, né? Mas a expressão precisa, formulada por Aristóteles, se não me engano, na política, ele diz: o animal é um zoos politikon, portanto, um animal político. E político não no sentido em que a gente está habituado a falar, né? A gente pensa logo em política partidária, em eleição, etc. Aristóteles está falando que o homem é um animal cuja especificidade, cuja característica definidora é que ele vive na polis, que ele vive em cidades, que ele vive segundo um arranjo social específico, e nesse arranjo é que ele desenvolve todas as suas potencialidades. Então, a paideia forma o homem para a sua mais excelsa virtude. A paideia, portanto, é um conceito que designa educação, cultura e formação. Só que aqui, a ideia de paideia é a expressão final da realização grega, principalmente helênica, né, que foi absorvida, essa ideia, pelo Império Romano, pela inteligência romana. Então, essa é a ideia da paideia. E o instrumento fundamental da paideia era a sua literatura. Lembrando, mais uma vez, que literatura não se restringe ao conjunto das obras de ficção e poesia, como nós hoje costumamos julgar, né? Quando a gente fala e pensa em literatura, a gente está pensando basicamente em obras de ficção e poesia. A gente, por exemplo, não pensa sempre em obras de filosofia e teologia como literatura. A gente não pensa sempre em obras históricas como literatura. A gente não pensa, por exemplo, em compêndios de agricultura antiga como literatura. Mas para os gregos, todo conhecimento de valor e registrado com bom estilo por escrito, tudo isso era literatura. Boa noite, Lívia. Boa noite, cheguei um pouquinho atrasada, alguém estava comendo? Uhum, sabemos como é. Então, a literatura era o instrumento fundamental da paideia. Aqui a gente tem essa aproximação, então, entre o conceito grego de paideia e aquilo que a gente está chamando de educação desde uma perspectiva bíblica. Claro, com algumas diferenças. A principal diferença é que aquilo em que o homem excele, segundo a Escritura, é como cidadão dessa nação santa, dessa nação celestial também. E que não está restrito a uma cultura localizada, como a grega ou a romana. E que todas as potencialidades do homem
se relacionam com o fato de que ele é feito à imagem de Deus e para a sua glória. Mas até nesse aspecto, segundo o qual o instrumento fundamental da formação desse homem para a sua excelência é a literatura, só que a literatura bíblica. Então, espero que isso tenha ficado claro. Ficou a definição de paideia e aquilo em que ela difere da percepção bíblica. Então, continuando. Muito bem. Logo de início, a gente, os primeiros contatos com a literatura cristã, dos primeiros séculos do cristianismo, a gente se depara com uma ideia de paideia cristã, com uma noção de paideia cristã. Por quê? Porque entre os primeiros cristãos que pensaram e registraram os seus pensamentos por escrito, a gente já encontra ali a expectativa de que o cristianismo produza uma nova cultura, uma nova civilização, mas uma cultura centrada em Cristo, por isso ela é cristã. E para esses mesmos cristãos, muitos dos quais formados na cultura clássica grega ou na cultura clássica romana, com forte influência da cultura grega, para muitos desses cristãos, essa paideia cristã, essa nova cultura cristã, ela deveria substituir a cultura clássica. Eles não pensavam na sua própria cultura como uma cultura clássica, mas aquela que substituiria a cultura clássica. Então, por exemplo, os romanos expressaram isso com muita clareza. A ideia de que a cultura grega era o ápice da conquista humana, além da qual seria impossível progredir. E os primeiros cristãos, convertidos, formados nessa cultura, nesse entendimento, rapidamente identificam o cristianismo como essa nova cultura que supera, e supera para ser insuperável. A paideia cristã supera a paideia clássica. Então, o que é que acontece? A paideia clássica, ela é superada. Só que uma ideia importante é de que essa superação implicaria a assimilação pela paideia cristã da paideia clássica. Isso não é uma unanimidade. Muitos pensadores cristãos dos primeiros séculos acham que essa nova cultura ela se estabeleceria pela rejeição da cultura clássica. Só que muitos desses cristãos entendiam que ela superaria a cultura clássica, assimilando a cultura clássica. Esse é o caso, por exemplo, de uma figura importante e eminente, conhecida como Clemente Romano. Clemente Romano era um judeu da diáspora convertido ao cristianismo, residente em Roma à época de sua conversão. Nesse estilo que eu mencionei, ele conhecia profundamente a cultura clássica. Ele até pensado pelos romanistas como tendo sido o segundo papa, o primeiro papa depois do apóstolo Pedro. Eles acham que Clemente Romano teria herdado o trono de Pedro. Mas, enfim, ele, essa figura, valorizava a ideia de uma paideia, porque via nela uma concepção orgânica de sociedade. E essa concepção orgânica de sociedade era compatível com a ideia de sociedade que havia ali, imiscuída a mensagem do Evangelho, e aquilo em que a concepção de sociedade, dentro do Evangelho superaria a paideia, é que a sociedade cristã, ela é também uma realidade mística. Por quê? Porque a sociedade cristã é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, que tem uma existência histórica, Nós que estamos aqui vemos uns aos outros, mas que tem, e assim era compreendida por Clemente Romano, uma existência também transhistórica.
né? Portanto, mística, em união mística com o corpo de Cristo. Então, para ele, a paideia cristã, ela adquire esse significado também místico. Olha, gente, se eu deixar alguma coisa não bem compreendida, se ficar alguma coisa que precise de esclarecimento, por favor, me avisem, interrompam, perguntem, comentem. Quero fazer aqui a mesma sugestão com a qual insisti na segunda passada, viu? Muito bem. Clemente Romano, obviamente, não foi o único a produzir esse entendimento, embora tenha sido o primeiro e gerou um fortíssimo impacto, mas a gente tem essas mesmas ideias entre os. Hoje a gente chama teólogos, tá? Mas à época eles pensavam em si mesmos como, no máximo, filósofos. A palavra teologia não tinha a boa reputação que tem hoje. Então, não existia teologia cristã, existia, de início, filosofia cristã. Tá? Era uma nova filosofia, a filosofia cristã. Então, os alexandrinos, Alexandria era um centro cultural importante no mundo antigo, de cultura mundial, mas principalmente formatada em termos gregos. E lá o cristianismo se estabeleceu muito cedo e muito rapidamente. Entre os alexandrinos, a percepção de que a paideia cristã seria algo que assimilaria a paideia clássica foi muito difundida. E um dos grandes representantes dessas ideias foi Orígenes. Orígenes, considerado um dos pais da igreja, né? Quando a gente estuda patrística, é quase incontornável a figura de Orígenes, porque ele escreveu muito, porque ele foi muito influente e porque talvez tenha sido, né, como eu coloquei aqui, o maior erudito da antiguidade, superando, aliás, e superando em muito Agostinho de Hipona, que é o mais influente, mas não era tão erudito, por exemplo, quanto Orígenes. Orígenes, ele frequentou escolas da época, academias da época, a famosa academia de Amâncio Sacas, que era um mestre filósofo influenciado pela filosofia de Plotino. Plotino foi um filósofo que influenciou bastante as primeiras ideias cristãs. Não só as primeiras, mas ao longo de toda a história da teologia cristã. Ele é uma influência muito, muito importante. Ele estudou Orígenes na escola de Amâncio Sacas, filosofia platônica e filosofia neoplatônica, que era o caso de Plotino. Plotino era um neoplatônico. Ele apresentou uma versão um pouco diferente, naquele momento, nova, da filosofia de Platão. Platão que havia vivido 400 anos antes. E, enquanto viveu, Orígenes esteve sempre, ao mesmo tempo, em diálogo, mas também em conflito com a cultura helênica, que ali no século II, século III, já estava em declínio fazia algum tempo. Na verdade, os últimos filósofos do período glorioso da cultura helênica são mesmo Platão e Aristóteles, né? Que já viram a decadência da cultura helênica. Então, para Orígenes, a paideia era algo que se cumpriria gradualmente à medida em que nós testemunhássemos o desenrolar da providência divina. No pensamento de Orígenes, o próprio Deus produziria, no meio gentílico, no mundo inteiro, essa nova paideia, a paideia cristã, que assumia, portanto, para Orígenes, esse forte viés, essa forte dimensão mística também, tal como inicialmente formulada por Clemente Romano. Orígenes, ele acrescenta uma contribuição bastante especial quando ele pensa o papel da cultura clássica no estabelecimento de uma eventual paideia cristã. Como eu falei, ele foi formado na cultura helênica,
o pensamento dele, a filosofia dele é marcadamente helênica, mas também marcadamente cristã. Inclusive, ele foi algumas vezes condenado como herético por vários sínodos ali na época. Sim, Emerson. Oi, Hugo. Pessoal, vou precisar dar uma saída aqui, vou levar lá no hospital. Aí o computador vai ficar ligado aqui, qualquer coisinha, a Vanessa mexe aqui. Mas tá bom? Vai ficar gravado. E aí a gente vai conversando, tá? Peço desculpas, mas eu não vou conseguir continuar aqui. Espero que não tenha acontecido Não, nada de... não, ela tá com febre aí há alguns dias e não tá melhorando, então eu vou levar lá, tá Ok, Deus bom? abençoe. Fica com Deus, tchau. Bom, então, gente, continuando. Uma coisa com a qual Orígenes contribui, faz uma contribuição importante, interessante, é quando ele pensa o eventual papel da cultura clássica no estabelecimento de uma paideia cristã. Esse é um tema que vai ser importante ao longo da reflexão em todo o período patrístico e como eu espero a gente vai ver até o final desse estudo, ao longo de toda a história da educação cristã, inclusive em tempos muito recentes, que é como é que o crente se relaciona com a cultura pagã, a cultura não cristã. Como é que o crente se relaciona com isso? Eu digo que é algo que nos acompanha até o tempo de hoje, dou dois exemplos de como essas coisas nos alcançam. Até pouco tempo atrás, eu fazia parte do grupo de WhatsApp de uma organização no Brasil chamada. Como é, gente? Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ABC2. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É uma associação que congrega pessoas com formação científica e que pretende marcar uma posição no mundo da ciência e da academia, uma posição marcadamente cristã. Eu fui convidado e fiz parte durante algum tempo desse grupo em que o pessoal discutia especificamente a educação desde uma perspectiva cristã. E a gente começou a ler durante um tempo um livro de um autor norte-americano chamado, eu não lembro agora o primeiro nome dele, Smith, acho que é David Smith. O nome do livro é Pedagogia Cristã. É um livro muito interessante, por sinal. E em uma das reuniões, a gente falou bastante sobre como é que o cristianismo interage com a cultura em geral. E foi uma controvérsia, porque alguns defendem que o cristianismo, os crentes precisam manter uma distância segura, outros acham que é preciso assimilar com cuidado, outros acham que não tem problema, a gente deve, né, entrar de cabeça nesse negócio. Então, esse é um ponto. Um exemplo, né? Puxa, o segundo exemplo que eu ia citar me fugiu da cabeça agora. Estou tentando lembrar. Ai, ai. Lembrei. O segundo exemplo eu trago da leitura que eu fiz uns anos atrás, daquele livro que é muito, muito famoso, muito conhecido no meio dos educadores, dos pais educadores, que é aquele livro, o Trivium. Não sei se vocês já leram ou se já viram esse livro. Uma das coisas que esse livro faz, dos Blue Horn, não é? Uma das coisas que esse livro faz é oferecer uma sugestão sobre um programa de estudos. E em um momento ele fala como abordar a cultura clássica. E aí eles dizem que é necessário saber dosar, é necessário ter cuidado. Então eles dizem, olha, esses livros aqui, embora sejam valorizados no âmbito da cultura clássica, não servem para a gente, não servem para nós cristãos. Esses aqui podem até servir, mas a gente não vai entregar aos nossos filhos. Deixa eles crescerem, se tornarem maduros, etc. Aí sim, né? E outros... Então, ele está também lidando com essa dificuldade. Eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Tem uma obra literária que é importante, de quem as pessoas falam muito, aí você foi ler e ficou pensando, puxa, mas isso aqui, será que é saudável? Será que é interessante? Contribui em quê? Etc, etc, etc. A gente sempre tem.
essas questões. Bom, voltando então à origem, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Ou fazer alguma questão? A gente sempre tem uma experiência pessoal a contar, né? Mas tudo bem. Não Sim. só de leitura, mas às vezes um grupo que vão participar no departamento de cultura do município, quem são os professores, é sempre um conflito essa questão. E é um conflito especialmente porque hoje em dia invadiu a educação um monte de obras que são, não só de obras, mas de influências culturais, que nem tem valor como alta cultura. Aliás, a própria ideia de alta cultura é desprezada pela maior parte dos educadores hoje, né? Como algo elitista, opressor, etc., essas coisas todas. Então, são obras que não têm valor estético, que não têm valor cultural, que não oferecem nada. É simplesmente aquele apreço ignóbil pela pura e mera diversidade. Mas eu estou falando principalmente de obras que foram julgadas como tendo valor e, portanto, integradas à literatura clássica, e mesmo assim a gente pode ficar, eventualmente, com o pé atrás, não é? Esse é o ponto. Então, quando Orígenes lidou com isso, ele defendeu o que chamou de função propedêutica da encíclia grammata. O que era isso? Era o conjunto de obras literárias, era o que a gente está chamando de literatura, essa expressão grega que pode ser traduzida assim, a literatura, que incluía filosofia, ciência no sentido antigo, não no sentido corrente, não é? Retórica, etc, etc. A função propedêutica consistia no seguinte: a familiaridade com essa literatura preparava o cristão como um intelectual para melhor aproveitar a própria leitura das Escrituras. Então, nas palavras dele, né, num livro que ele chamou Tratado sobre os Princípios. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui, gente. Me perdoem. Acho que estranho. No meu computador isso tá correto, mas quando eu vejo aqui projetado para vocês tem um erro. Vocês estão vendo de novo? Consegui compartilhar? Pronto. Então, nas palavras dele, nessa obra Tratado sobre os Princípios, a gente lê o seguinte, no livro 2, capítulo 9. Instrução e educação nas realidades inteligíveis que os farão chegar a uma compreensão mais rica e variada da verdade, tornando-os capazes de receber a sabedoria divina. Então, para ele, todo o instrumental para a formação humana oferecido pela paideia clássica serviria ao crente para prepará-lo para aproveitar melhor o estudo e a meditação nas escrituras e, portanto, na filosofia cristã. Entende? Então, você, com uma boa formação em gramática, lê melhor o texto. Com uma boa formação em história, lê melhor o texto. Com uma boa formação em ciências, como astronomia, botânica, ou seja lá o que for, lê melhor o texto. Com uma boa formação em filosofia, lê melhor o texto. Para ele, uma função que habilitava essa literatura para o crente é essa, a função propedêutica. A gente vai falar muito dessa função propedêutica da literatura pagã, a literatura pagã. Os escritos que têm valor e que foram legados pelas culturas pagãs para Orígenes podiam ser assimilados sob esse pretexto.
Deu para compreender, gente? Tá tranquilo aí? Como ele colocava as coisas? Então, mesmo obras que um crente leria e na qual enxergaria imoralidades, como, por exemplo, a Odisseia, a Ilíada. Para quem quer conhecer a história da literatura mundial, são obras incontornáveis. Ou as tragédias, os grandes tragediógrafos gregos, né? Eu tenho aqui na universidade, onde eu dou aula, um clube de leitura. E a gente eu propus esse clube porque alguns alunos me pediram. Eu sempre comentava, falava sobre literatura nas aulas, eu dou aula de metodologia da pesquisa científica e de psicologia das relações humanas. E aí sempre estava comentando, falando sobre literatura, e os alunos, a gente gosta muito, não sei o quê. A gente podia fazer um clube de leitura. Faça, professor, faça, faça. Quando eu fiz, entraram assim umas 100 pessoas no grupo de WhatsApp que eu criei para organizar. Dessas 100 pessoas, para o primeiro encontro em que eu apresentei a proposta, foram umas 30 e poucas. E os primeiros encontros davam 7, 8 pessoas. Veja só o afunilamento. E uma das razões pelas quais eu criei esse clube de leitura foi porque, às vezes, eu estimulava, né? Traga o que você está lendo, comente o que você está lendo, comente em sala de aula. Aí eu tinha algumas alunas que traziam umas obras de uns romances para mulheres, assim, elas diziam, né? Que eram umas coisas assim muito pobres, muito, sabe, sem muita contribuição. Eu não estou querendo detalhar, mas enfim. Mas eu notei que aquilo tinha importância para elas, porque era uma espécie de organizador da vida amorosa delas. E que, assim, me parecia melhor aquilo do que a cultura que nos cerca. Não sei se vocês estão escutando, mas eu escuto aqui ao longe, no meu bairro, alguém com um salto com uma música dessas horríveis aí. Então, aqueles livros acabam sendo melhores do que essas coisas horrorosas. Mas eu achei que eu podia oferecer algo mais interessante. Então, eu concebi esse clube como um excurso pela história da literatura que trata do amor. Várias perspectivas sobre o amor, mas por meio da história da literatura. Aí eu concebi um programa em que eu incluí livros da Bíblia hebraica, o livro de Ruth e Cântico dos Cânticos, e livros da literatura pagã, fragmentos e poesias de Safo, depois Hipólito de Eurípides. Aí a gente já leu isso. Agora a gente está lendo O Banquete de Platão. Depois a gente vai ler trechos das Odes de Ovídio. Enfim, tem Orígenes também, o comentário de Orígenes a Cântico dos Cânticos, tem Agostinho. Isso deu uma confusão muito grande aqui na universidade, porque tinha uma professora de estudos, como é que é? Estudos de gênero, interseccional, não sei o que mais lá, que assim fez um escândalo dizendo que era um grupo fundamentalista, de gente que queria destruir a universidade, não sei o quê. Foi um negócio, foi um bafafá aqui. Só porque tinha livros da Bíblia que ela nunca tinha lido. Mas aí, veja, foi positivo também, porque tem um professor aqui da universidade que é um professor de antiguidades, de história antiga. Ele disse, não, o programa do professor aí, as obras que ele escolheu são excelentes. Se eu estivesse aí, iria e não sei o quê. Enfim, foi interessante. Mas aí, o ponto que eu estou mencionando aqui, né, esse clube de leitura, é a ideia de que essa literatura tem muito a oferecer para organizar os afetos, os pensamentos sobre o que é o amor, né? E são obras de alta cultura. Eu não escolhi porque eu gosto. Eu escolhi porque a humanidade apreciou ao longo de milênios. De milênios, não é? Mas, enfim, vou continuar aqui, tá, gente? Bom, então, ainda nessa obra de Orígenes, né, tratado sobre os princípios, as disciplinas que ele menciona como tendo valor e valor propedêutico, elas não têm sentido necessariamente religioso ou ético.
Veja só o que ele escreve sobre isso agora no livro 3, capítulo 3. Nela, ele está se referindo aqui à sabedoria do mundo, nesse momento, na sabedoria do mundo. Nela, não há nada que possa nos dar uma ideia da divindade, nem da ordem do mundo, ou daquelas coisas que são excelentes, nem mesmo dos princípios de uma vida boa e feliz. Então ele está dizendo, essas obras aqui não têm aquilo que a gente esperaria mais rapidamente encontrar, todas essas que ele acabou de listar, tá? Mas ele continua, mas ela é, por exemplo, como a arte poética, ou a gramática, ou a retórica, ou a geometria, ou a música, ou ao que se pode talvez acrescentar a medicina. Então, ele está dizendo que essas disciplinas que ele usou aqui como exemplo, mas essa não é uma lista exaustiva, ela tem como função auxiliar a nossa leitura e a nossa busca por uma vida feliz, embora ela não apresente em si mesmo, no seu conteúdo explícito, essa boa vida ou vida feliz. Tá? Então, essa é a perspectiva de Orígenes. Além dos alexandrinos, a gente tem um outro grupo de pensadores cristãos da antiguidade conhecido como capadócios, né? O pessoal que a Capadócia ficava numa região onde hoje é a Turquia. Tá? Alexandria no Egito, a gente sabe, é mais fácil localizar. A Capadócia mais para o ocidente, na região onde hoje, né, está a Turquia. Um dos principais capadócios é Gregório de Nissa. Veja, já do século IV, então bem depois de Orígenes. Esse Gregório de Nissa, que discutiu o tema da paideia cristã, ele também teve uma formação fortemente influenciada pelo platonismo e pelo neoplatonismo. E ele assimilou a cultura grega, ele assimilou porque foi formado nela, a uma ideia de florescimento humano. Ou seja, que a cultura ela tem mesmo esse papel de nos levar ao nosso melhor. Não apenas individualmente, mas também coletivamente. Então, ele admite que esse é um papel importante da cultura. E ele admite que a cultura grega clássica oferecia, em alguma medida, isso. Só que a ideia de paideia, veja, a ideia de paideia era uma ideia era uma ideia carregada de imanência. O homem formado pela cultura grega para a polis grega, ele era completamente mundano no sentido em que ele não tinha preocupações transcendentais num sentido cristão, de um outro plano. Era importante a formação dele para a vida nesse mundo mesmo. Não tinha outra vida para a qual a sua formação na paideia servisse. Só que para Gregório de Nissa, obviamente, isso tem uma dimensão metafísica, cósmica e escatológica. A paideia cristã, na qual a gente precisa ser formado, é o mundo por vir. Esse é o sentido cósmico e escatológico que ele dá à paideia. Então, a cultura deve preparar não só o homem, mas a humanidade inteira para receber a promessa de Deus em Cristo. A promessa de Deus em Cristo. A transformação da cultura humana, a elevação da cultura humana, das sociedades humanas, da civilização humana, né, a promoção dessa preparação serve à vinda da cidade celestial, da realidade última, que é o cumprimento cabal de todas as promessas em Deus. Então, ele vai identificar a paideia cristã, a realização do propósito bíblico para a humanidade, portanto, levar a humanidade à sua maturidade. Obviamente, a Bíblia tem primazia nisso, mas é um conceito que ele absorve da cultura grega em que foi formado. Então, para ele, o propósito, o efeito máximo a que a paideia grega deveria levar era a formação do homem, a morfoses, né, a formação do homem.
Já a paideia cristã supera a paideia grega porque ela é metamorfose, ela é transformação, ela é metanoia, né? Como a gente lê, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos. Ela não leva o homem ao máximo que ele pode atingir em um ambiente mundano, mas ela eleva o homem acima do mundano. Por isso ela é transformação e não apenas formação. A mera formação não seria suficiente, mas o que estaria em questão, no contexto da paideia grega, seria a transformação de toda a humanidade. A transformação de toda a humanidade. Isso é interessante, gente, porque até hoje a filosofia teológica dos romanistas ela é muito vinculada à palavra dos pais da igreja. E essa renovação, por assim dizer, do romanismo, né, no conservadorismo brasileiro, ela traz isso. E esse conservadorismo romano tem influenciado muito o conservadorismo cristão e evangélico no Brasil. Então, no nosso meio de pais educadores, a gente fala muito em educação clássica. E muitas vezes, os termos em que a gente fala da educação clássica são termos romanos, não propriamente protestantes, reformados ou evangélicos. E aqui a gente vê uma diferença. Aqui a gente vê uma diferença. Porque quando os romanos pensam a importância da cultura clássica, eles estão muito fixados, por assim dizer, na transformação da natureza humana, na formação da natureza humana como uma preparação para a graça de Cristo. A tradição que preserva o sentido mais específico da necessária transformação, indo além da mera formação, da transformação, é a herança, por assim dizer, protestante e reformada. E às vezes a gente não percebe essa especificidade, assimila muita coisa que não deveria assimilar e deixa de valorizar certas coisas, né? Então, uma das vantagens, eu espero que esse estudo venha a trazer, é que a gente note com mais consciência, com mais percepção, a marcada diferença entre a nossa concepção de educação e a concepção romana, grega, enfim, a gente precisa entender essas diferenças, tá? Até aqui, gente, tá dando para acompanhar? Posso continuar? Tá tranquilo? Ótimo. Muito bem. Então, existem tradições diferentes nesse período da antiguidade. Existem tradições que colocam em conflito a ideia de paideia romana, né, agora já no ambiente romano, né, e a paideia cristã, ou o cristianismo, sem menção ao conceito de paideia. Havia tradições entre os crentes da antiguidade que valorizavam a cultura clássica e tradição entre os que criticavam a cultura clássica. Muito bem. A tradição que valorizava a cultura romana, o que é que nós vemos nela? Primeiro, havia vários cristãos romanos, de origem romana, não judeus, que viviam em Roma convertidos ao cristianismo, mas romanos, né? Inclusive pessoas de posses que se convertiam ao cristianismo e enviavam os seus filhos ainda às escolas romanas. Esse foi o caso, por exemplo, de Agostinho. A sua mãe, Mônica, convertida ao cristianismo, mesmo assim aceita que o seu filho seja enviado a escolas romanas para a melhor preparação possível. O seu marido não era crente, foi se converter mais para o final da vida, mas Mônica tinha essa percepção. Não só pais cristãos enviavam seus filhos para escolas romanas, que eram escolas pagãs. Veja, a experiência que a gente tem hoje não é nova.
assim como hoje no Brasil existem crentes que não veem problema, enviam seus filhos para a escola e querem ver para, né, querem ver para crer, enfim. Outros suspeitam e buscam um outro caminho. O que eu estou dizendo é que naquela época, a situação não era tão diferente, sendo que as escolas lá eram totalmente pagãs, assumidamente pagãs, não tinha esse disfarce como hoje se tenta fazer. Além de pais cristãos que enviavam seus filhos para as escolas romanas, havia professores cristãos, preceptores cristãos, pedagogos que haviam sido convertidos e atuavam no sistema de educação do Império Romano, que era um sistema bastante organizado, sistematizado e espalhado por todo o Império. Um representante desses cristãos que enxergava valor na cultura clássica veiculada pelo sistema de educação romano era Basílio de Cesareia, aliás, um dos capadócios. Basílio de Cesareia, ele escreveu uma obra muito interessante, que até pouco tempo não tinha tradução em português, mas recentemente teve tradução em português, e eu acho que vale a pena, é um sermão, não é tão longo, é um mini tratado, é um opúsculo, né? Chamado Aos Jovens sobre a maneira de tirar proveito das letras pagãs, a obra que ele escreveu. Ele recomenda nessa obra o uso da literatura clássica para a educação cristã. E qual é o argumento de Basílio? O mesmo de Orígenes. Essa literatura, esses instrumentos de educação, têm função propedêutica, ou seja, função preparatória. O próprio Basílio de Cesareia, convertido já adulto, teve uma formação de elite no Império Romano em filosofia, em letras pagãs. E isso foi muito importante para ele no exercício do seu ministério. Ele foi bispo em Cesareia e muito combativo, por assim dizer, em defesa da fé cristã, usando todos os recursos que adquiriu com os seus estudos. Basílio de Cesareia escreveu, por exemplo, não se devem... Sim, ele fez... Isso aqui é uma ressalva que ele faz. Diz, olha, embora as letras pagãs tenham utilidade, né, ele faz essa ressalva. Não se deve entregar o leme do pensamento, mas aceitar o que for útil, sendo necessário saber o que se deve deixar de lado. Então, o que é que ele sugeria? Que as famílias cristãs exercessem o seu discernimento, julgando o que era útil, separando do que era inútil e até corrosivo à mente cristã, e aquilo que fosse inútil não fosse apresentado aos filhos, aos jovens, né? Como muita gente hoje pretende fazer, né? É uma posição mais reativa. Opa, na hora que tiver alguma coisa com a qual eu não concordo, aí eu vou reclamar, eu vou lá na escola e não sei o que mais lá. Então, essa era a posição já de Basílio de Cesareia, ali no século IV. Ele defendia essa posição. Bom, um outro, aí eu estou voltando um pouco atrás, porque agora eu vou apresentar uma tradição não daqueles que acolhem, né, o instrumental da literatura pagã, mas entre aqueles que rejeitam a educação romana. Entre eles, Hipólito de Roma. Hipólito de Roma também foi um desses que a tradição romana considera como fazendo parte da sequência de papas, né? Ele escreveu um livro chamado A Tradição Apostólica. É um opúsculo também, uma obra curtinha, fácil de ler, em que ele apresenta ali o que é que eles receberam da tradição que não estava registrada nas escrituras, mas que precisava ser compreendida. Aliás, esse é um registro histórico importantíssimo sobre as práticas da igreja da época.
a tradição apostólica. Dentre muitas coisas que ele fala nessa obra, ele faz uma lista das profissões que eram lícitas ao cristão e das profissões que não eram lícitas ao cristão. Veja só, gente, que coisa. Nessa obra, ele defendia que os professores cristãos, os professores convertidos ao cristianismo, para serem fiéis à sua fé, deveriam largar o ofício de professores, caso lhes fosse possível, porque eventualmente eram obrigados pelo Império Romano, ou porque disso dependia toda a sua renda. E aí ele coloca os professores cristãos que deveriam largar o vício ao lado dos fabricantes de ídolos, donos de prostíbulos e etc., para ver como era radical a posição dele sobre essa questão. Sim, não sei quem levantou, mas está aqui Joel. Não sei se é Kemily, Joel ou Keila. Ou Kézia, quem sabe. Eu me lembrei do versículo que Paulo disse aos Tessalonicenses, né? Ouve tudo e retém o que é bom. Eu não me recordo agora se foi numa das palestras do Trinitas, que é comparado ao pássaro, né? Que vai pegar o néctar, né? Então, você vai caminhar com isso, cuidando com a flor que você vai buscar o pólen. Eu me lembrei desses duas citações. Bom, com certeza, esse é um versículo da Bíblia que estava na mente dos crentes que defendiam que se deveria assimilar com ressalvas a cultura clássica. Hipólito de Roma não era dessa opinião. Ele achava que tem que rejeitar tudo, que aquilo de que Paulo está falando não inclui nada da cultura pagã. Aliás, é muito famosa a frase de Tertuliano. Eu imagino que vocês já ouviram falar Tertuliano. Tertuliano foi quem disse aquela famosa frase: o que é que tem a ver Atenas com Jerusalém? Já ouviram isso? É ele que diz: o que é que tem a ver? Qual é a relação possível entre Atenas e Jerusalém? Claro, na cabeça dele, nenhuma. Tertuliano defendia com radicalidade a rejeição completa de toda a cultura pagã com a sua literatura. Na sua obra sobre a idolatria, ele faz a mesma lista de profissões ilegítimas para os cristãos, e nessa mesma obra ele diz: olha, crentes, se afastem das escolas romanas e da cultura pagã de maneira geral, da literatura, de tudo. A escola romana, ela não era, obviamente, como a escola de hoje. Lá eles iam para ler as obras e discutir as obras. Não tinha muita coisa além disso nessas escolas. Eram escolas de retórica. Eram escolas em que você aprendia, gramática e retórica. Escola, por exemplo, frequentada por Agostinho. Então, ele dizia: se afaste, não queira nem saber. Tem um historiador também da antiguidade, entre século IV e século V, chamado Rufino de Aquileia. Os registros históricos deles são importantíssimos também para a gente ter informação sobre o que a gente chama de igreja primitiva e igreja da antiguidade, né? Ele menciona em uma de suas obras historiográficas uma lei escolar de 362 depois de Cristo, que foi editada pelo imperador Juliano, note, o apóstata. Esse imperador, ele tinha pais crentes, inicialmente era crente, aí assumiu o império, depois de um tempo voltou-se para o paganismo e passou a perseguir os crentes, né? Juliano, o apóstata. Por sinal, meu nome é Hugo Juliano, veja só. E esse Juliano é alguma referência romana aí. Mas enfim, isso eu rejeito. Essa lei, editada pelo imperador Juliano, o apóstata, ele proibia os cristãos de frequentar as escolas. Veja, não era só uma rejeição do mundo pagão pelos cristãos. Nessa época, havia uma rejeição dos cristãos pelo mundo pagão também. Era na dupla direção. Aliás, como hoje se esboça
né? Ainda um movimento que não é escancarado, não é descarado, senão em alguns lugares, como por exemplo na universidade infelizmente. Mas enfim, lá era assim mesmo. Por que é que essa lei proibia os crentes de frequentar as escolas romanas? Segundo ele, porque eles não deveriam aprender os clássicos, porque eles corromperiam a cultura romana com suas ideias cristãs. E, em segundo lugar, também não poderiam ensinar nas escolas, principalmente ensinar os clássicos. Não podiam ensinar, não podiam frequentar e não podiam ensinar nas escolas. E houve uma perseguição muito grande, ferrenha. Tanto é que existem mártires, eram professores cristãos que ensinavam em escolas romanas, que foram denunciados pelos seus estudantes, pelos seus alunos, e foram mortos por isso. Sendo que os próprios alunos, no caso de Cassiano, que foi morto por apedrejamento, quem apedrejou, essa é a palavra certa, né? Quem apedrejou Cassiano foram seus próprios alunos. Então veja só. Mais uma vez, a gente se surpreende com o que está acontecendo na escola hoje, né? Violência dos alunos para com os professores, e pensa, esse mundo, onde vai parar, tal. Mas isso, na verdade, é o retorno do mundo ao paganismo, à sua impiedade já conhecida de tantos séculos. Por isso que o pregador de Eclesiastes disse, não há nada de novo debaixo do sol. Basta a gente se informar, né? Basta a gente buscar, que a gente vai ver que não tem mesmo muita novidade. Então, muitos rejeitavam a cultura pagã porque eram, inclusive, rejeitados por essa mesma cultura pagã. Bom, a gente já está aqui, deixa eu ver, 9h35. Na outra vez eu pedi para a gente chegar às 10 para finalizar aquela parte do Novo Testamento. Só que aqui a gente já está bem adiantado, então pergunto a vocês aqui o que vocês acham. Porque, de todo modo, a gente não vai conseguir terminar essa parte da antiguidade. Então, a gente pode parar para continuar na próxima. O que vocês me dizem? Para nós aqui, É tranquilo, Hugo. Na verdade, assim, ó, você que sabe como é que é o andamento, né? Então, para nós não perdermos, vamos seguir o teu raciocínio. Então, eu acho que a gente pode parar, porque não vai dar para a gente terminar, porque o que tem ainda é muito longo para 20 minutos. Então, acho que a gente pode parar por hoje. Mas, assim, o que vocês... Eu gostaria muito de saber quais são as impressões que vocês estão tendo, as ideias que vocês estão tendo. Se o que eu estou falando tem alguma novidade ou não, a gente já sabia dessa história toda e assim por diante. Se vocês conhecem essas referências, eu defendo muito a leitura dos pais da igreja. Tem ali riqueza. Na próxima aula eu vou falar sobre uma obra de João Crisóstomo que todo pai educador devia ler hoje, né? Vou aqui deixar um pouquinho da curiosidade. Mas, enfim, queria saber o que vocês estão achando. Na verdade, assim, Hugo, para nós é tudo muito novo, né? Como você sabe, nós começamos agora a educação domiciliar, e quando começamos com muito medo, assim, de uma perseguição, até mesmo pela nossa má formação, na verdade, sabe? Não tendo noção de leis, normas e todas essas coisas, então isso nos deu muito medo. Mas algo que sempre nós observamos, o quão prejudicial era na formação de cultura dos nossos filhos mesmo, dentro da escola, nós víamos que isso era prejudicial, e hoje nós vemos, no transcorrer desse tempo, que esses professores formados nessas escolas, que hoje também são os nossos teólogos,
também, se nós não cuidarmos, eles também estão levando por um caminho aonde não é bom ouvi-los. Uhum. Não sei se você conseguiu me entender. Entendi, sim. A nossa cultura hoje, ela sofre influência de todo tipo, de todo lado. Às vezes deixa a gente até tonto, porque nem sempre a gente conhece as referências que estão sendo trazidas para a gente, nem sempre explícitas, mas tem muita coisa que com a qual a gente deveria ter cuidado. Então, é isso, eu concordo. É isso, toda hora a gente está diante disso. É verdade. Às vezes de lugares dos quais a gente nem suspeitaria inicialmente, né? E aí é bom esse treinamento para discernir, com certeza. Então, assim, para nós, eu confesso para você, assim, são muitas informações, sabe? Que nós temos que parar e avaliar novamente, sabe? Então, nós literalmente, assim, quando nós olhamos o quão bom é para nós olhamos para o contexto da comunidade, percebemos que alguns pais deixam de aproveitar esse momento. É verdade. Bom, cada um tem as suas condições de vida e, enfim. E é muito bom que aqui na comunidade a gente tenha todo tipo de informação projetada de muitas maneiras diferentes, e aí a gente, né, os pais vão aproveitando como a sua capacidade lhes permite. Capacidade que eu digo de organização do dia, do tempo, inclusive, né? Mas enfim. Para nós, Então, realmente, porque, como o Jorge disse, são muitas informações que você está trazendo, nomes novos que nós não estávamos, não está na nossa, né, no dia a dia, no nosso conhecimento. As obras que você está trazendo, que você já fica assim, queria ler isso também, queria ler isso também. O curso a forma como você está trazendo, né, cada momento de épocas, a sequência disso, da educação na história, tu tem que, como o João falou, tu tem que parar e pensar para entender e marcar, absorver, sabe? Porque o que você está trazendo para nós está sendo profundo, sabe? Porque é tudo muito novo. Tanto a sequência dentro da história, os nomes, as obras, os conceitos. Então, até que você memorize isso e consiga explanar, se em algum momento você estiver numa conversa com os amigos, quiser transmitir isso, para você saber colocar de uma forma clara e tudo que você está trazendo nesse curso, sabe? Eu espero que o Emerson está colocando na plataforma e que os outros pais possam, no seu momento possível, então, ouvir isso, porque o conteúdo que você está trazendo é muito enriquecedor. uhum. Keila, eu acho o que você falou aqui importante, que realmente envolve um tempo para assimilação, não é? Sim, e se não começar... Pois é, quanto mais cedo começa, melhor, porque já que envolve esse tempo de assimilação. E tem uma coisa que eu acho importante, e isso tem que ser, eu acho, a minha opinião é essa, eu acho que tem que ser percebido como importante. Quando a gente diz que vai praticar educação em casa e quer se deixar influenciar pela educação clássica, eu tenho visto muito pessoas falando sobre a educação clássica com uma ideia perigosamente equivocada do que é educação clássica. Então, o comentário que eu fiz agora há pouco é um exemplo disso. Eu tenho muitos amigos que seguem pessoas no Instagram que falam coisas muito bacanas. Não estou dizendo que é ruim, não. Pelo contrário, é bom mesmo. Só que, às vezes, trazem isso de uma fonte que não julgaram. Sabe? Trazem de um lugar e, por isso, misturado com coisas que talvez não tenham muito a ver com o nosso objetivo, mas como a gente está tão solto assim, sem saber de onde vem nada, a gente fica sem critério para discernir. Entende? Então, só para citar como exemplo, tá?
a gente discute muito a ideia de aproveitar a literatura que a gente lê com os nossos filhos, crianças ou jovens, enfim, aproveitar como algo que oferece estímulo à formação moral, à formação em virtudes. E com certeza isso é uma coisa muito boa. Mas há uma perspectiva que circula com muita força no meio evangélico, né, sobre a formação em virtudes, que é, na verdade, católico-romana, e que é incompatível com o entendimento que nós temos da função das virtudes e do lugar na vida do crente que as virtudes têm. Para os católicos, as virtudes salvam. Eles entendem que a salvação é pelas obras e pela graça. Então, você se torna virtuoso para que você se torne mais apto para a graça. E eu já estive em grupos de pais educadores em que só faltou o pai dizer que a educação clássica salva, em vez de Cristo. Mas o que é que acontece? A gente vai assimilando isso de pouquinho em pouquinho, não é? Sabe? Não é de uma vez. Isso. Então você vai, sabe, assimilando o vocabulário, as ideias, a literatura, sabe? O seu pensamento vai sendo pouco a pouco transformado, tal, não sei o quê. E a gente acaba assimilando e oferecendo aos nossos filhos uma educação católico-romana em vez de evangélica. Por quê? Porque a gente pensa que clássico é tudo a mesma coisa, né? E, enfim, é isso. Quando Keila mencionou o versículo do apóstolo Paulo, para a gente provar e reter o que é bom, Paulo não diz ali, mas está implícito. Para a gente discernir o que convém e o que não convém, a gente precisa de critério. Então, uma das coisas que eu desejo com esse curso é oferecer o conhecimento necessário para que você tenha critério, saiba discernir, essa ideia de educação vem daqui, vem dali. Né? Essa aqui eu vou aproveitar, ela é compatível com a perspectiva evangélica em que Deus me colocou. E essa não é. Então, uma das coisas, por que a gente estuda a história? É porque o que a gente faz hoje tem história. O que a gente pensa hoje tem história. Não veio do nada. Não começou 5 anos atrás, 10 anos atrás. Essas coisas que a gente acaba discutindo no grupo, fazendo, às vezes tem 2.000 anos de história. E 2.000 anos em que muita gente vem falando e argumentando e tal. E a gente não... às vezes não tem noção, né, de todo o trabalho intelectual que já foi feito em cima disso. E a gente acaba também aproveitando muito pouco por essa razão. Então, o meu objetivo é que, dentre outras coisas, a gente, né, desenvolva uma maneira de pensar a nossa relação com a cultura, se for para aproveitar alguma coisa, se for, como aproveitar, por que aproveitar, com que propósito, e assim por diante. Para a gente entender de onde vêm as práticas que a gente chama a educação clássica e que a gente utiliza com os nossos filhos. A ideia de educar o imaginário, né? É outra ideia que circula demais por aí, e muitas vezes a gente não sabe o que significa e de onde vem. Mas, então, uma das intenções desse curso é essa. Mais algum comentário? Eu prefiro, né? Eu me esforço para que a Kemily esteja sempre nos encontros conosco, que por mais que às vezes ela não vai assimilar muito os conceitos, os termos, sabe? Memorizar agora, mas ouvindo a lei da repetência, né? Uma dos princípios da educação clássica, né? Ouvindo isso, ela vai caminhar mais rápido do que nós, porque nós descobrimos isso agora, então
Eu gosto que ela esteja aqui. Eu te defino como um vocabulário difícil. Eu ouvia os outros cursos teus lá no YouTube ou na plataforma. O Hugo é muito inteligente. Meu vocabulário. Se eu disser alguma coisa que, por favor, não hesitem. Não. Olha, isso aqui eu não entendi, não. Mas, assim, falo como professor, viu, Keila? Não, mas eu admiro pessoas que falam assim, entende? Então, eu gosto de ouvir uma, duas, para que você aprenda também, né? Então, eu deixo a Kemily sempre aqui para que ela já vá se acostumando, familiarizando, sabe? E alguma coisa eu sei que aprende, né? Com certeza. Eu acho que um dia, e não vai demorar muito, Kemily vai estar dando aula para gente. Amém. Pois é. E esse pequenininho aí também, viu? Vai estar dando aula, porque eu estou no mesmo barco que você, Keila. Eu peguei esse negócio, esse bonde andando já. Então, eu estou aprendendo e o pouco que eu aprendo eu desejo compartilhar. Espero que você não fique com a impressão de que eu, desde a idade de Kemily, já estudava essas coisas. Kemily é uma privilegiada, né? Para a glória de Deus, e como pequenininho aí. Então, um dia, né, a gente vai sentar já cansado da vida, né, Joel? Aí é Kemily quem vai dar essas palestras assim, a gente, coisa maravilhosa. Ah, como Deus é bom. Não é, Kemily? É. É isso aí. Então é isso, gente. Ana Lívia, fazer um comentário? Sim, sim. É muito interessante, né, como o pai e a mãe, né, faço dos meus pais as minhas palavras. Que é assim, é realmente muito novo, assim, sabe? Por mais que. Opa, filho. Por mais que assim, a gente praticamente acabou de sair da escola, porém, assim, na escola a gente não aprende sobre isso, sabe? Como que começou a educação, por quê, como surgiu as escolas, não aprende, sabe? Eles estão muito mais interessados, digamos assim, em fazer militância do que ensinar, sabe? Então, assim, é realmente um conteúdo novo e, assim, denso para um primeiro contato, sabe? Porém, assim, conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai lendo, a gente vai, como a mãe falou, né, a lei da repetência, conforme a gente vai tendo contato com isso, a gente vai aprendendo cada vez mais. É verdade. Eu vejo, Lívia, que você é bem mais jovem do que eu. Na minha época já tinha esse negócio de militância, só que eu não percebia, né? E a gente vê quanto tempo foi jogado fora, quanto esforço Exatamente. foi jogado fora. Mas o que a gente deve pensar é que Deus sabe de tudo e em Cristo todas as coisas se fazem novas, não é? Então, eu estou também aprendendo muito esses dias e super empolgado, e isso é a graça de Deus, e a gente está aqui para se alegrar mais ainda com as próximas gerações que serão instruídas e formadas de uma outra maneira, né? E graças a Deus por isso. É interessante assim, opa, filho, meu Deus. Interessante assim, que se o senhor pegar e sentar comigo e perguntar, Ana, o que que tu aprendeu em filosofia? O que que tu aprendeu e sabe? Eu vou falar a única frase que eu lembro, eu sei que nada sei. Essa é a única frase que eu conheço. Que Esse eu é o ápice lembro. da filosofia, você não está mal. O pior é quem acha que sabe sem saber. Então, assim, a gente vê, se a gente for sentar com, assim, estudantes de hoje em dia, né, tipo, da escola de hoje, o que que você sabe da sua escola? O que que você aprendeu? O que que você está estudando? Não sei, sabe? Eles não sabem. É porque eu vejo assim, né? Se a gente não sabe explicar, é porque a gente também não aprendeu, né? Não existe, oi? Não existe essa de que, eu não sei explicar, né? Porque, assim, às vezes o conteúdo é denso, a gente consegue explicar, mas se a gente conseguiu entender, a gente consegue transmitir também, né? Então, assim,
Muitos falam, ai, não sei, eu não sei explicar. Não, para mim isso não existe. Tipo assim, se você aprendeu o conteúdo, tu tem que saber explicar, porque assim tipo assim, você, digamos que compreendeu aquele conteúdo para poder passar para outra pessoa. Isso mesmo, isso mesmo. Então, a gente já vai fazer o seguinte: um dia aqui nesse curso, a gente vai fazer um debate, alguma coisa assim, para vocês participarem também, né? Foi você que deu a ideia, né? O bom que nem fui eu, viu, Lívia? Foi você que já deu a ideia, então já gostei, Me né? queimei. Foi quem me botou a mão na cabeça? Não, você é a principal aqui, entendeu? Aí a gente vai testar mesmo essa ideia de que você vai começar a dar aula para a gente, não precisa esperar muito, não. Já dá logo a aula para a gente. Então, pronto, gente. No final das contas, a gente foi até 10 horas, né? Mas eu gosto desse bate-papo, eu sinto falta. Eu acho ainda que vocês estão tímidos, que, né, em algum momento, durante a aula, a gente vai interagir mais. Estou torcendo por esse momento. Mas já gostei agora, viu? Eita, Emerson voltou aí? Acho que está no. Ah, Vanessa. Ótimo, Vanessa. Seria ótimo, com certeza. Seria ótimo. Então, podemos finalizar, gente? Ok. Então, olha, um abraço, viu, para todo mundo. Deus abençoe. Eu acho que sou eu quem vai encerrar aqui a gravação, vou encerrar.